Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Bom dia, amigos do nosso podcast Resenha Política. Hoje eu tenho a satisfação de receber um grande médico, um grande rondoniense, uma figura que todos conhecem no estado, uma liderança de uma categoria tão importante para a vida de todos nós e para a sociedade. Dr. Irangalo. Dr. Irangalo é o mais longevo conselheiro federal e ninguém fica muito tempo num cargo se não estiver dando certo. Então eu vou logo começar em nossa primeira pergunta. Qual o segredo, Irã, de ser tão longevo assim? Tu compra os votos é porque tu é bom mesmo de voto. É conquista. Primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso podcast Resenha Política, de um patrocínio da SES Brasil. E a partir dessa próxima semana, além das nossas plataformas, e acompanha a gente nas plataformas, no canal Resenha Política, nosso podcast também subiu. Vai a TV Rema, os sábados e domingo começará a retransmitir o nosso programa. Então, uma satisfação recebê-lo. E aí? Tá bem, Robson. Primeiro que você é um ícone da nossa imprensa, né? Eu não estou fazendo isso para você não me espremer aqui, não, muito pelo contrário. Né? Mas você fez uma pergunta, como é que eu me mantive? Eu vou fazer 30 anos de Conselho Federal de Medicina. 30 anos? 30 anos, sexto e último mandato. Mas eu entrei como um obreiro, aí fui verificando, e no final o trabalho que nós fizemos com humildade, perseverança, aí o pessoal achou que eu estava preparado para ser presidente do Conselho Federal de Medicina. Não. Você está no segundo mandato, né? Segundo mandato. No primeiro mandato tive uma disputa, mesmo assim eu ganhei por mais de 20 votos, são 28, e agora eu fui eleito por unanimidade. Eu já tinha encerrado. Não, tu vais ter que continuar. E isso eu pensei, disse, olha, tem duas pessoas, tem uma pessoa que tem que consultar. Uma é minha mulher, que eu já tinha preparado encerrar minha carreira. Que é médica também, né? Que é médica, cardiologista. E disso, ela, tudo bem. E voltei lá e a turma disse, a diretoria quem forma é você. Liberdade para escolher a diretoria. Aí eu fiz a nossa diretoria, eu mesclei por regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, então fiz uma diretoria boa. Mas você sabe, aqui em Rondônia nós temos 4.000 ativos, né? 4.800 e poucos médicos. Né? Aí vem São Paulo, 180 mil. Quando você chega com 4.800 médicos, o cara acha que ele tem que ser o Papa. E não é assim. Lá quem não tiver traquejo, quem não tiver conhecimento do setor, não consegue se eleger presidente do Conselho Federal de Medicina. Por isso que eu, como rondoniense, eu demorei esse tempo todo para poder chegar onde eu cheguei. Mas, acima de tudo, meu irmão, tem que ter humildade. Você tem que ter alguma determinação, porque o cargo é presidencialista. Sim. A última palavra é do presidente. Quem pauta é o presidente, está no regimento. E o regimento eu cumpro. Lembro-me bem, Robson. Embora as decisões sejam colegiadas. Colegiada, mas aquilo só sai se eu pautar, Sim. Se o presidente pautar. E eu me lembro que naquela baderna de 8 de janeiro, tinha um diretor meu que disseram que estava envolvido naquela baderna. Quero te dizer o seguinte, toda e qualquer depredação de patrimônio público, eu sou frontalmente contra. Vocês afastaram recentemente o presidente do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, ele andou fazendo o quê? Não, lá, as traquinagens? Lá do regional, foi o seguinte, né? Nós vimos fazendo auditorias constantes e tem um conselheiro regional e federal do Rio de Janeiro, que é o Rafael Câmara, começou a fazer denúncia de desmando lá dentro. E no primeiro momento, eu como presidente da instituição, eu fiquei meio segurando. Eu liguei para o presidente do Conselho Regional, que é o Walter Palles, e disse, olha, eu estou com denúncias graves de vocês aí. Aí mandei uma auditoria. Se deslocaram para lá mais de 12 pessoas. Pessoas de notório saber na contabilidade, no RH. Aí começou a descobrir. Levantava uma coisa, desmando,
administrativo, não seguia as leis das licitações, e uma série de impropriedades que eu prefiro aguardar o desenrolar. Eu fiz um PA contra afastei toda a diretoria. Um processo administrativo? Toda a diretoria. Aí eu me lembro que eles procuraram um amigo meu no Rio e disse: vem cá, tu acha que ele tem coragem de fazer essa intervenção aqui? Ele disse: olha, eu conheço ele. Se tiver erro, ele não vai titubear. Tu toma cuidado que o povo do Rio não brinca não, Galo. Tu canta alto nesse terreiro aqui, naquele terreiro lá não. Mas eu tô com imunidade. Deus está no meu comando. Irã, nós temos só 35 minutos e tem vários temas aqui da medicina a gente discutir. Mas o que me chama a atenção hoje é a proliferação de cursos de medicina no Brasil. E cursos caros, entre 10 e 15 mil reais. Você está se formando médico no Brasil a rodo. Quer queira, quer não, isso o mercado não sei se nós temos mercado para suportar essa quantidade de médicos que são formados. Isso aconteceu no direito, isso aconteceu em outros, né? Você destrói o mercado de trabalho, destrói a profissão. O que é que vocês estão fazendo para tentar conter essa proliferação de cursos de medicina no Brasil? Rondônia, só para concluir, Rondônia me disseram que tem mais de 10 cursos de medicina. Isso é verdade? 11. Quase a 11 faculdades de medicina. Aguenta? Nós temos parece que 1.800.000 habitantes, né? Mais ou menos aí. Daqui a pouco nós vamos ter mais médicos do que gente. Então, do que carreta na BR-364. Carreta na BR-364. Então, Robson, você disse uma coisa exata. Médico sem qualidade é um médico que poderá trazer prejuízo para todos nós. Primeiro, vou começar, se eu sofrer um acidente, que Deus me livre e guarde, ou você, qualquer pessoa, na porta aqui da José Camacho, do seu estúdio, vem o SAMU. Sabe para onde que ele vai me levar? Para o hospital público. O João Paulo II. João Paulo II. Se eu chegar lá e encontrar um cara mal formado, pode contar que é mais fácil assinar a declaração de óbito. E o que o Conselho está fazendo para... Bom, aí vamos lá. Nós só perdemos para a Índia em número de faculdades. Agora nós estamos ganhando da Índia. E lá 1,5 bilhão de habitantes. Então estamos perdendo da Índia. E isso, existem os critérios no MEC. Só que o MEC não emprega os critérios. Os critérios são fantásticos se empregasse. Na época que eu me formei... Quais são esses critérios, né? Para você formar, você tem que ter 5 leitos para um aluno. Não tem como você fazer medicina sem estar do lado de um leito, principalmente no terceiro ano de medicina. Tem que ter laboratórios, tem que ter exame de imagem, senão nós vamos botar... A universidade não tem que ter um hospital, não, Ian? Todos os... tem lá. Mas a realidade é... Aqui só tem, sabe que a mãe? É o governo. É o governo. Que dá o hospital de base. Aí eu vou enaltecer, sabe quem? O Pimentel. Pimentel deu-lhe um chute. Pimentel é ex-secretário de saúde na época do Confúcio Moura. Ele deu um chute. Aí veio a turma das faculdades com o Confúcio e o Confúcio mandou ele recolher o flap. Então, porque o que ele queria? Confúcio se submeteu aos caprichos das universidades privadas. Não tenho dúvida. E a prova aqui é que hoje o suplente do Confúcio é um ex-dono dele. Então está tudo dito, né? Eu gosto do Confúcio, nada contra ele, muito pelo contrário, mas ele foi e botou... Ele é médico, né? É médico. Bom, o que é que o Pimentel queria? Porque aquilo ali é muito bom. Não paga nada, seus hospitais entram com praticamente zero, aí o Pimentel só recebe o dinheirinho? Isso. Essa enfermaria é de você é que vai bancar a enfermaria. Senão não entra aqui. Porque o certo hospital de base, sabe para quem deveria ser? Para a Unir. É a Universidade Federal. E nunca jamais para a universidade privada. Então, isso é um grande problema. Continuando. Eu era resistente. Você tem um filho médico, por sinal. Tem, meu filho. Por sinal, eu acompanho o menino, cobra. Puxou para o pai. Não, puxou para a mãe. Puxou para a mãe. A mãe é bem preparada. Aí, Robson, eu era resistente. Por que eu era resistente? E na época, em 2002, o Tião Viana fez o primeiro projeto para fazer o exame de proficiência semelhante ao OAB.
Tião Viana, ex-senador do Acre, que hoje é ministro, se eu não me engano. Não, ele é... diretor de uma dessas agências internacionais do Brasil. Nisto, o CFM foi para cima dele e derrubou isso. Por que vocês... Porque nós tínhamos um número de faculdades pequena e a exigência do MEC era muito rigorosa. Bom, por que eu era contra? Por que nós éramos contra? O bacharel em Direito formando, ele pode fazer outros cursos, correto? Pode. Já o médico, se eu for aplicar uma injeção, o Manuel Nélio não vai deixar. Porque eu vou invadir a área da enfermagem. Vou entrevistar também ele mesmo. Grande Manuel, eu gosto muito dele. É uma pessoa fantástica. Nós temos algumas divergências, mas a amizade está acima de tudo. Ele é uma pessoa... É natural que é questão de... mas voltamos lá. Bom, aí eu era contra. E até que eu disse, não tem mais outra solução. Tivemos uma reunião com o Camilo Santana, ministro da Educação. Logo que ele assumiu, rapaz, ele fez um discurso bonito para nós. Olha, esses cursos que abriram. Por exemplo, o Temer botou uma moratória. Foi um desastre aquela moratória. Porque eles foram para a justiça. Aí todas as faculdades eram abertas por decisão judicial. Né? Bom, nesse inteirinho que eu fui lá com o Camilo Santana, e veja bem, o Robson, eu não construo muros, eu construo pontes. Eu sou pessoa de diálogo. Quem tiver ideologia por dentro do CFM, ele vai bater em porta errada. Estou sendo sincero. Lógico, evidente, eu exerço minha cidadania. Sim, cada um tem. Mas lá dentro, agora mesmo, eu falei com o Calil, eu vou a uma audiência com o presidente da República, Lula. Você me permite de interromper, porque a gente vai puxando um assunto para o outro. Vai... Quer queira, quer não, eu já vi no UOL, exatamente isso, dizendo que o Conselho Federal era mais bolsonarista do que defender de médico. Mas você já viu isso? Já ouvi, já vi. Você já deve ter sido inquirido por algum... Já. O que é que você responde? Mas por quê? Eu estava no avião, eu acho que você lembra que parava o avião lá em Cuiabá, a Azul? Você acha que estava... Tocou o telefone, era ele, o Bolsonaro, e eu pensei que aquilo era trote. Eu tinha acabado de assumir a presidência do CFM. Aí, sim, eu só dizia sim, não. Ele dizia, eu quero conversar contigo. Eu disse, tá bom, tá, presidente. Aí eu peguei o telefone, mas era ele mesmo. Aí eu liguei, me desculpe. Eu não tinha certeza que era o senhor, então eu tinha pouca relação com o Bolsonaro. Institucional. Né? Aí eu disse, eu vou aí na presidência. Não, eu quero ir no CFM. Eu vou dizer que não. O presidente da República aí, né? O Lula foi agora na OAB. Na OAB. Você vai dizer que não? Não, muito Se ele disser, Irã, eu quero ir no CFM. Opa, venha, presidente. Não, tem que receber agora mesmo, e cobrar, né? Agora, qualquer presidente agora mesmo o André Mendonça esteve lá no CFM, na plenária do CFM. O ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele fez questão de ir lá. Eu quero ir aí conversar com ele. Sim, mas diga aí. Bom, porque dizem que a instituição é bolsonarista, independente das aí pessoas. Isto aí começou a dizer que nós éramos bolsonaristas. Né? Bom, pandemia. Qual era o tratamento na época que era preconizado para o vírus? Não tinha. Era uma coisa... Nós sabíamos que ele era... Do Covid. Nós sabíamos que ele era tromboembólico e inflamatório. Explica o que é. Formam êmbolos. Eu sei o que é, mas o nosso... Trombos e inflamatório. Isso nós sabíamos. Qual é o tratamento? Não tinha nenhum protocolo. O que é que o CFM fez? Um dos pilares hipocráticos é a autonomia. Do médico. Você tem um direito. E o paciente, prescrever o que... E o paciente tem o direito de objeção de consciência. Ele disse, não, eu não vou tomar isso, doutor. Eu não vou tomar isso. Então, naquela época, os caras mandavam tomar titica de galinha, todo mundo tomava. Era uma doença para deixar terrível. Isso bem claro, né, Irã? Porque quer não ficou essa marca de vocês ser um bolsonarista em razão do comportamento... Negacionista. Eu ia chegar lá. Em razão da pandemia. Então, o que você está explicando é que o Conselho Federal de Medicina, como naquele momento não tinha ainda uma solução, uma vacina, naquele momento ainda não tinha. Vocês liberaram os médicos da autonomia profissional para prescrever o que ele acha. Nós sabíamos que a doença podia causar isso, então nós não tínhamos um protocolo. Mas vocês perderam a guerra do marketing aí, né? Do marketing. O marketing ficou outra. Isso. Eu também, no primeiro momento, achei. Agora você me explica. Robson, uma mentira dita
várias vezes, acaba se tornando Sabe verdade. quem escreveu isso pela primeira vez? Joseph Goebbels, o ministro da propaganda Então, de Hitler. se o cara disse 1000 vezes, eu tenho que fazer 2000 vezes para apagar a mentira. Então, isso que... Eu sempre tive... A ministra Nízia me ligou, aí onde não deu certo a nossa conversa, vinha dando certo. Ela queria colocar no Programa Nacional de Vacinação, que é um dos melhores do mundo nosso programa de vacinação das nossas crianças. Mas sofreu, né? O programa de vacinação do Brasil sofreu com esses dois lados, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. Eles dois são tem que perniciosos. acabar com isso. Enquanto não acabar com isso, não tem jeito. Veja bem, qual foi o maior desastre? Foi o lockdown. Esse é o meu ponto de vista. Quer dizer que a minha mãe pegou Covid dentro de casa. Foi o maior desastre para tudo. Quando você decreta lockdown, o Programa Nacional de Imunização, para poliomielite e tudo, ninguém levava os filhos para vacinar, porque não podia sair de casa. Aqui chegou até a presepada dizer, eu, José Irano da Silva Gala, vou no supermercado, tinha que andar com a declaração, porque isso podia ser abordado. Por que eu estou fazendo na rua? O que eu estou fazendo na rua? Então tem uma série de bobagens. Mas o lockdown não foi uma orientação mundial da Organização Mundial da Saúde? Que errou. Então quem errou foi vocês, né? Que errou. A organização... Não, ele não é médico. Não, eu sei, mas a organização... Errou, mas eu sempre fui contra esse lockdown. Sempre fui contra. Assim como eu sou contra... Vocês têm assento na Organização Mundial da Saúde? Não, nós não temos, porque tem o Ministério da Saúde. O Brasil tem. E eu fui lá uma vez com o Padilha. No primeiro mandato dele, ele me convidou para ir com ele. E nós fomos. O Padilha é uma boa pessoa para... O Padilha é o novo ministro. Ele esteve lá no Conselho de Medicina ou você esteve lá? Não, eu estive lá. Ele recebeu, foi o primeiro conselho, nós fomos para a posse dele às 15 horas, às 17 horas ele me chamou e disse, vai lá que eu quero conversar contigo. E conversamos. Qual foi o meu diálogo com ele? Ministro, muitas coisas nós vamos convergir, outras nós vamos divergir. Mas eu pensei uma fala sua, sobre o que o senhor falou, que o presidente quer mais especialista para a população brasileira. O que ele quis dizer? Mas ele disse com qualidade. Lógico, a população brasileira precisa de um atendimento de qualidade. Por que eu vou? Não tem dois tipos de medicina, Robson. Um para rico e outro para pobre. Os protocolos são um só. Lógico, evidente, se eu for para o Albert Einstein, tem aquela estrutura. A minha mulher mesmo foi operada aqui em Rondônia. E disseram, não quer levar para fora? Eu disse, não, eu confio na medicina rondoniense. É boa a medicina rondoniense? Não tenho dúvida que é. Não tenho dúvida. Agora os hospitais são ruins, né, Irã? O João Paulo, Irã, pelo não, amor de aquilo dali é o seguinte. Por que é que vocês não tomam atitude enquanto conselho sobre o João Paulo? Porque as pessoas estão no chão. Mas deixa eu te falar. Desumano. Totalmente. Nós temos relatórios, eu fiz uma entrevista, a Record veio aqui, entrou e depois descobriram que eu era presidente do Conselho Federal de Medicina. Foram lá em Brasília me entrevistar. E eu disse, isso é subhumano. O pior hospital está no estado onde o presidente do Conselho Federal... Que ano foi isso, né? Está com uns 3, 4 anos. Continua do mesmo jeito? Eu vou te mandar o vídeo. E continua do mesmo jeito? Vou te mandar o vídeo. Eu perguntei porque continua do mesmo jeito. Mesmo jeito. Agora, por que o CRM não fecha? Ruim com ele, pior sem ele. Para onde você vai levar esse pessoal? Sim. Para onde vai levar? Não tem para onde levar. Sim, mas não fica muito cômodo. É uma pergunta na afirmação para o Conselho Regional sair com essa desculpa ao invés de usar instrumentos jurídicos. Enfim, você tem outros instrumentos para fazer com que o governo de Rondônia... Nós temos uma prerrogativa de interdição cautelar. Eu sei. Só que se a gente fizer essa interdição, derruba na mesma hora na Justiça. Na mesma hora. Esses relatórios do CREMERO está no Ministério Público, está no Conselho Estadual de Saúde, está no Conselho Municipal de Saúde, está em tudo quanto é lugar. E vocês conversam com o governo daqui para ver resolver? Olha, tu sabes que um dos secretários que conversa muito com a gente é o Jefferson. O Coronel Jefferson. Ele vai dar uma entrevista para a gente aqui. O cara muito, muito humilde, muito bom. Outro que conversava muito com a gente era o Fernando Massa. O deputado federal. Conversava com ele. O Fernando Massa. Uma pessoa... Quem conversava, e aí? Soluções. O problema, agora eu vou te dizer uma coisa. Constrói uma Assembleia Legislativa de 10 andares. Constrói um Tribunal de Contas de não sei quantos andares. Tudo. Palácio do Governo. Palácio do Governo. E não consegue construir um hospital com
10 mil, 20 mil metros quadrados. Você acompanhou essa confusão que deu? Primeiro a promessa do euro, né? Que se fazer um euro, não sei quantos milhões, enfim. Lançaram a famosa pedra fundamental. Eu costumo dizer... Eu vibrei com aquilo, sabia? Eu costumo dizer que essas pedras apesar de criticar a forma. Pois é, essas pedras fundamentais que governos, seja municipal, federal, estadual, qualquer um deles, seja de direita, de esquerda, quando fazem isso é para levar topada, né? Porque é um meio caminho para dizer que não vai fazer nada. O euro foi um verdadeiro desastre para Rondônia. Total. Né? Mentira, Total. um engodo. Total. Você acompanhou aquilo ali? Acompanhei. No primeiro momento eu vibrei, mas eu liguei para o Fernando Márcio fazendo minhas críticas, dizendo que tinha que construir com recurso do Estado. Esse prédio que construiu o Tribunal de Justiça é uma coisa, porque o que dizia no contrato era o seguinte: tem a RDC da Anvisa que muda constantemente. Toda vez que mudasse... RDC... as normativas da vigilância sanitária. Para poder funcionar uma instituição. Vamos lá. Alguns anos atrás, quando eu tive hospital, era obrigatório azulejo. Em todo hospital. Aí depois tem que tirar azulejo, que é a fonte de contaminação. Os rodapés tem que mudar. E... todo você tem que se adequar. Uma adequação dessa é cara. É cara. Sim. Sabe quem ia fazer a adequação? Era para o Estado. Foi aí que eu fui verificar que era um erro esse tipo de contrato. Por que não faz logo o hospital como o Jorge Teixeira fez o hospital de base? Que até hoje é uma referência. É uma referência, mas ele cometeu um erro, o Jorge Teixeira. Qual foi? Eu era jovem, ele me chamou, eu fui o último diretor da maternidade da Civag, né? Tinha cabelo preto, barba preta. E ele me chamou para mim ser diretor da maternidade. O hospital de base, o primeiro parto quem fez lá fui eu. Bom, o que ele fez? O erro dele, quando ele desativou a maternidade da Civargas, que tinha 80 leitos, vai contando aí. O Hospital Locomotor, que é aqui pertinho, onde é o Sebrae. Naquela época, há 45 anos atrás, tinha um hospital de trauma. Hoje nós não temos hospital de trauma. Não tem gente traumatizada. Aí vem. E quebrado. Né? Aí vem, São José. Ali onde está Chico, tinha que pegar aquele hospital de volta. Orlando Marques, ele fechou tudo e concentrou tudo no hospital de base. Ele disse, não, com 350 leitos. Quer dizer, ele fechou mais de 400 leitos para abrir um com 350. Aí foi o erro dele. O erro dele. Ele não olhou a coisa. E depois veio o outro erro pior. Jerônimo Santana foi comprar aquele hospital ali do João Paulo II. Mas o governo atual está querendo comprar um hospital. Aliás, tem outro erro. É outro erro? É outro erro. É outro erro. Isso é uma boa informação. É outro erro. É um erro, é um paliativo, lógico, evidente. Na época... qual é a solução, Irã? Além de construir. É construir. É construir. Mas construir contratado. Não, veja bem, é que eu te digo, eu construí um prédio, como vocês estão, como o COFEM está construindo, um prédio em 18 meses de 10 mil metros quadrados. Sim, querendo. Seguindo todas as normas. Por que não constrói um hospital? Um pronto-socorro euro, é o Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia. Essa que é o significado do euro. Então, essa forma que eles querem fazer é um arranjadinho. Não vai resolver. Não dá certo. Não vai resolver. Não vai resolver. Primeiro, para você fazer o hospital, você tem que olhar o tráfego do hospital. Pois é, eu ia fazer essa pergunta, Irã, porque eu não vou citar os dois hospitais que se comenta hoje em qualquer canto em Porto Velho, aqui na capital, quais seriam os hospitais que o governador que estaria de olho para comprar. Aí, quando eu vi o nome desses dois grandes hospitais privados, aí você olha no entorno, tem colégios, o fluxo de carro, vai trocar 6 por meia dúzia. Vai ser um desastre isso aí. Vai ser um desastre. E tem que fazer adaptações para ser um pronto-socorro. Não tem dúvida. Para receber a quantidade. A quantidade de gente é totalmente diferente para um hospital privado. Né? Então o que é que fizeram? Bom, João Paulo II, até hoje ele é fora de rota. Até hoje ele é fora de rota. Ali naquela época, 45 anos atrás, era cheio de mato. E foi o Jerônimo Santana que comprou. E eu fui, a José Adelino da Silva, foi uma briga feia. Sabe quem era o chefe da Casa Civil? Nosso amigo Pedro Origa, na época. E contestei para o Pedro Origa.
Pedro Riga, eu me lembro, eu não estou com Alzheimer não, então eu me lembro de tudo aqui. Ex-presidente do AB, Gente boa, eu gosto muito, é um amigo. cara amigo demais. E ele era o chefe da Casa Civil, e por sinal uma boa pessoa. Bom, mas compraram aquele hospital e um desastre. E agora estão cometendo a mesma coisa. Na época da pandemia, concordei, no lugar dele construir aquele hospital de campanha, eles compraram aquele negócio lá que está lá, está até usando. O Regina. Aí o Fernando Márcio defende, e eu concordo com o Fernando Márcio. Entre fazer aquilo que eles iam fazer, aquele hospital de campanha de 22 milhões, que era outro absurdo, roubaram muito, né? Com todo respeito. Roubaram muito. Eu não digo aqui, eu digo nacionalmente, né? Mas você também não bota a mão no fogo aqui não, né? Não, só a mão. Não estou dizendo que você... Veja bem. Não, pula. Pula essa daí. Então, o cara, no lugar de fazer um hospital de campanha de 22 milhões, ele comprou aquele hospital que estava preparado. Só que se ele comprasse hoje esse hospital para ampliar, aí não seria bom. Não seria bom. Mas naquele momento da pandemia... Aquele momento, sim. Era um momento de guerra. De guerra. Lembra do Amazonas, tudo, né? Aquela situação. Aí, meu irmão, o que falta na saúde é planejamento. Nós temos médicos suficientes, nós temos profissionais. Não se faz saúde só com médico, já estou te adiantando, tá? É um contexto geral. Então, pelo que você está falando, eu posso intuir, eu posso deduzir que seja falta de vergonha também dos governantes, né? Não tenho dúvida dos governantes, dos órgãos de fiscalização que deviam obrigar a Constituição e não fazer esse tipo de arranjadinho. Isso aí, eu acho que o governo vai mais uma vez para querer justificar, talvez até na parte eleitoral, a compra desse hospital, que não vai resolver o problema. Hospitais privados daqui, qualquer hospital, vai pegar o Albert Einstein e compra para fazer um hospital público. Ele não está preparado. Ele não está preparado para isso. Está preparado para ser um hospital privado. Então, o que é que falta? Planejamento, atitude. Se eu te for imbuído de bons propósitos, o cara me chamar para ser secretário de saúde, o que é que eu vou fazer? Primeiro que eu não aceito. Mas o cara me chamar, a primeira coisa que eu vou chegar, Ministério Público, põe aqui o promotor do meu lado, 2 delegados de polícia, aí eu aceitaria. Porque quem viesse com proposta indecorada, estaria preso. Tem que parar com esse negócio. Quando você tira dinheiro da saúde, rouba dinheiro da saúde, você subtrai vidas. Subtrai dinheiro da saúde, subtrai vidas. Isso não pode mais, Robson. Não pode, a população brasileira não aguenta mais esse tipo de desmando. Não aguenta mais. Não, eu perguntei até de forma ilustrativa se você botava a mão no fogo de Rondônia, porque houve várias operações da Polícia Federal em razão das compras, se eu não me engano, daqueles testes rápidos. Aliás, esses processos estão... Máscara superfaturada, não digo aqui em Rondônia, foi no Brasil Brasil inteiro. Mas aqui teve o teste, né? Respiradores, Casa de Vinho lá em Manaus, por exemplo, eu me lembro. Vendendo respirador. E um respirador custava, digamos, na época, 600 mil reais. Né? Um absurdo negócio desse. Em vez de mandar uma pera manca pra gente. Então varia com o maior agora. Então, Robson, veja bem, aquele ponto que você falou, bolsonarista, concordo que foi essa pecha que nós pegamos. Lógico, evidente, aí veio o segundo problema. Um conselheiro federal do Rio de Janeiro, ele assumiu a atenção primária. No Ministério da Saúde, me lembro. E aí ficou, chancelou mais. Ficou o rótulo, né? Chancelou mais. Mas, Irã, e o Bolsonaro não é mais presidente, é Lula. E o outro ministro está fazendo alguma coisa para resolver? Porque o Padilha já foi ministro uma vez e não foi um bom ministro, num governo petista. Olha, o que eu estou com esperança do Padilha? O diálogo. Quando acaba o diálogo, acaba tudo. Eu acho que ele tem que ter diálogo com todos os órgãos. Ele aprendeu, né? Porque na passada ele não foi um bom ministro. Eu me lembro, ele foi exonerado. Não foi. E a ministra, a Nisa, ela tinha medo de falar com as pessoas. Aí o telefonema dela que deu para mim em relação a colocar no Programa Nacional de Imunização a vacina do Covid em criança. Sou frontalmente contra. Por quê? Porque é o seguinte, Robson, as vacinas, essa vacina ainda não está com a sua chancela todo
100% de eficácia. Você quer dizer que os estudos científicos laboratoriais ainda não estão conclusos? Isso, não estão conclusos. Eu acho que tem que deixar para os pais, para os pediatras fazerem a decisão. Mas não fica desprotegido, não, a criança? Não, Por quê? Porque é o seguinte, eu sou obstetra, né? Quando você nasce, o que é? A vacina é de 5 meses, de 6 meses a 5 anos, que elas estão querendo botar. É o único país do mundo que está querendo fazer isso. Então, será que com essa história do soldadinho, 1000 marchando, um marchando errado, aí a mãe diz, um que está marchando certo é o meu filho. 990 marchando certo. É a mesma coisa do governo, da Anísia, desse ponto de vista. Eu não estou desestimulando ninguém a vacinar, não, tá? As vacinas do Programa Nacional, poliomielite, tudo tem todo o meu aval. Agora, Ira, durante quase 2 anos do governo do Lula, a Anísia foi a ministra e eu dei uma olhada nos dados de vacinação, enfim, que o Ministério da Saúde são ruins, não são bons. Os petistas ficam bravos quando eu digo, mas é verdade. Não, mas os índices, assim como os índices não são bons. O Robson, eu vou dizer um negócio para ti, até mandei para o nosso prefeito Léo Moraes. A subnotificação de doenças compulsórias, AIDS, HIV, sífilis, tuberculose, que voltou aí. Subnotificado. O que é que acontece? O município não recebe aquele dinheiro do Ministério da Saúde que era para receber para ser emprego. Por que não veio para cá a vacina da dengue? Eu ia perguntar isso. Sabe quantos casos nós tivemos de 2023 a 2025? Não. Em Porto Velho? 1.700 e poucos casos. Não existe isso, é muito mais. E eu mandei isso para o prefeito, eu mandei para o secretário do município e mandei para o prefeito. Está subnotificado. Tem que corrigir isso aí. A saúde do município está capenga daqui. Capenga. Pois é, agora a culpa então não é. Vamos entrar em Porto Velho, que eu só tenho umas 4 minutos, Irã. O prefeito teve aqui, passa rápido, né? Um papo gostoso assim, somente um homem inteligente, elegante, e bacana, meu amigo, né? Irã, o prefeito Léo Moraes, da capital de Porto Velho, esteve aqui. Inclusive, se eu não me engano, foi o segundo programa, que eu fiquei muito feliz. Eu peguei o relatório, deu só no primeiro dia deu 78 mil acessos. Continue acessando nossas plataformas. E eu questionei ele porque ele tinha decretado estado de emergência, se eu não me engano, eu apoiei. Na saúde do município. Apoiou. Por que a saúde do município de Porto Velho é tão ruim? Veja bem. As pessoas ficam. Hoje mesmo eu recebi de um colega meu de Academia de Letras, que teve vou passar até para você vai estar com o prefeito hoje, né, que eu sei, que o Ana Adelaide, o posto de saúde, o cara não tinha médico. Veja bem, o Robson, é um contexto geral. E que o Léo pegou um pepino. Tá? Então a emergência. Mas ele está tentando resolver. Tá. Agora tem que mandar o secretário dele também tirar a bunda da cadeira e ir lá para as unidades, né? Como ele faz o prefeito da cadeira? Isso, tem que tirar a região glútea das cadeiras e ir lá, todo o secretário, fazer o que ele está fazendo. Senão leva um pé na bunda. Senão leva o pé na bunda. Então, não adianta você se trancar num gabinete com ar-condicionado e não ir lá para o local. Não adianta. Isso aí você vai se ferrar. Então, o que é que está faltando para cá na área de emergência? Por que ele decretou emergência? Ele tinha que comprar insumos que estava zerado. Ele tinha que contratar médico que faltava. Não, médico não, profissional da saúde, precisava de tudo. Só teve uma solução: contratar, decretar emergência. O Ministério da Saúde não aprovou isso não, tá? Estou te adiantando. Por quê? Porque ele não notificou todas as doenças. Então é um dos erros do município, que não é do Léo, ele está pagando. Ele está pagando. Da administração passada. Ele está pagando. Vieram aqui, mas eles não concordaram com essa emergência. Mas, no meu ponto de vista, ele agiu certo, decretando emergência, porque tinha que comprar insumos, tinha que contratar profissionais de saúde, tinha que contratar vigilante, tinha que contratar limpador das UPAs. Agora você está dando um furo para mim, quer dizer que o Ministério não concordou com o Estado, mas significa que ele está descoberto do ponto de vista jurídico. Veja bem, em tese, sim. Veja bem, o Ministério da Saúde, quando veio aqui, deveria dar o aval, mas como ele viu
que não teve as notificações das Os procedimentos. Isso. Aí ele perdeu. O Léo, ele agiu certo, que ele é rápido, é o Jânio Quadros de Porto Velho, né? O Varre Vassourinha. O Jânio Quadros, por que eu digo Jânio Quadros? O Jânio Quadros andava com uma máquina Polaroid. Ele fotografava os buracos e mandava para o secretário. Naquela época não tinha hoje essa facilidade que nós te mandasse. Olha, daqui a 10 dias eu vou lá. Se o buraco tiver, você tá no buraco também. Então, o Léo faz a mesma coisa. Cara, eu acho que o Léo não entra nem no gabinete dele. Não, é um prefeito participativo. Participativo. Por isso que eu estranhei você dizer que o doutor Gazola, que é o secretário de Saúde, enquanto o prefeito está na rua, ele está no gabinete, no ar-condicionado. Isso é ruim, isso é ruim. Isso é ruim, sabe por quê? Porque você não vê em loco. Todos nós sabemos que está ruim a saúde, mas fica pior ainda aos olhos de quem é o gestor. Na época eu fui diretor de um grande hospital, que era o hospital de base. E eu rodava aquele hospital constantemente. Era de manhã, tarde e à noite. E o Teixeirão parava com o helicóptero e dizia: Barbosa, tá quebrado aquilo ali, não pode quebrar. Então, o secretário de saúde tem que ter gestão, tem que ter planejamento, tem que ir para a rua para verificar. Se não for, não tem que mandar vereador. Esses vereadores que estão fazendo proselitismo, não sei o quê, e BBB, olhando voto. Isso é proselitismo, isso aí não e o profissional de saúde não é escada para ninguém, não. Se o vereador for lá e verificar o que é que está faltando para a unidade, anotar isso, secretário, o senhor tem que prover isso. Está faltando, não tem exame laboratorial, número de médicos é insuficiente, no lugar de ter para atender 50 pessoas, o médico não consegue fazer isso. Irã, lamentavelmente meu diretor Milton Júnior, ele é muito duro, né? Já sinalizou ali para mim que nosso tempo acabou, então nós não vamos fazer mais nenhum proselitismo. Então, para mim é muito triste. Passamos 1 minuto. Eu não tenho direito nem de 1 minuto mais. Não. Tô brincando. Mas eu quero agradecer ao mais longevo membro do Conselho Federal de Medicina, e faço isso com entusiasmo, significa que está dando certo. O Irã Galo, que é um grande médico, uma referência aqui no estado de Rondônia, e aqui esse galo canta alto no terreiro. Quando você me ligou ontem, eu chego aqui 2 horas da manhã, tu sabe disso, né? Aí eu falei para eles: mas não, esse convite eu não vou deixar de atender, não. E eu fiquei sem tomar café esperando você, porque eu sei que você é britânico. Meu irmão, ele é irmão, mas de vez em quando ele... Sabe o que eu gosto de ti? Tu tem um cara firme na história. É um jornalista que é imparcial e sempre traz a verdade. Por isso que a nossa amizade dá certo. Terminando esse programa com essa parcialidade do Irã perante a mim, eu agradeço. Continue, o patrocínio do nosso diretor, SES Brasil. Nos acompanhe nas plataformas do Resenha Política, pelo site Rondônia Dinâmica e agora pela TV Rema, sábado e domingo às 23 horas. Ó, nós estamos em outro patamar, igual o meu Flamengo. Um beijo para vocês, fiquem com a gente. Vascão!